Depressão: causas, consequências e tratamento. Autoria: Isaías Claro. Capítulo 1. Primeiras anotações. Sumário. Doença de todos os tempos. Quantos são os depressivos? Quem poderá contrair depressão? Quanto tempo poderá durar uma depressão? A mulher e a depressão. O que é depressão? Graus da depressão. Perfil comportamental do depressivo. Contribuições do Espiritismo e dos bons espíritos. Doença de todos os tempos. A depressão é uma doença somente dos nossos tempos? Não. A depressão é uma doença tão antiga quanto o homem. Se percorrermos as páginas da história, encontraremos em todas as épocas irmãos nossos apresentando um comportamento típico dos depressivos. À luz da reencarnação, nós poderemos ser os depressivos da história, ora mergulhados em um novo corpo para uma nova experiência em busca da libertação definitiva, como aliás consta expressamente da questão 132 de O Livro dos Espíritos. Jó, um dos tantos personagens bíblicos, é dos exemplos mais clássicos. Possuindo esposa, filhos e empregados, bem como amigos e respeitabilidade e muitos bens materiais, como bois, jumentos, ovelhas, camelos, numa certa quadra de sua existência, perdeu-os praticamente a todos. Além dessa perda, que pode ser uma das causas da depressão, Jó ainda enfrentou adversidades, enfermidades e incontáveis aflições. Conta a história deste personagem que ele, tendo resistido por um certo período, termina por abater-se, caindo em profunda depressão, amaldiçoando a vida e desejando a morte, conduta esta, como se verá, em capítulo próprio. 5º. Consequências. Muito comum entre os portadores de tal enfermidade. No capítulo 3 de seu livro, versículos 20 a 22, Jó chega a exclamar: "Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura." Também no Colégio Apostólico de Jesus, encontraremos dois personagens que apresentaram, em algumas circunstâncias, um comportamento tipicamente depressivo. São eles Pedro e Judas Iscariotes. Pedro, como narram as Escrituras, negou que conhecesse a pessoa do Mestre quando este era julgado. Este apóstolo apresenta uma outra causa de depressão, qual seja o sentimento de culpa em face do erro praticado, negando que conhecesse o amigo. Mateus, narrando o episódio, comenta a atitude de Pedro. E saindo dali, chorou amargamente. Isolar-se e chorar amargamente, comumente, é típico de depressivo. Judas, por sua vez, ainda segundo as narrativas evangélicas, teria vendido o amigo. Em decorrência do erro, mesma causa de Pedro, que o levou ao remorso, Judas apresenta uma das mais graves consequências da depressão: o suicídio, como narrado por Mateus. Sendo uma doença de todos os tempos, a depressão está presente nos dias atuais, podendo-se afirmar que são muitos os depressivos célebres e somam-se aos milhões os doentes que jazem no anonimato. São tantos os depressivos nos tempos odiernos
que chegam alguns a afirmar ser a depressão a doença do século. Quantos são os depressivos? Algumas estatísticas referem que algo em torno de 10% da população mundial seriam de depressivos. Outras estatísticas referem que pelo menos 15% da população mundial, em um momento qualquer de suas vidas, poderão contrair esse mal. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, assevera que a humanidade possui pelo menos 100 milhões padecendo da enfermidade de que estamos tratando. Se considerarmos as populações encarnada e desencarnada, chegaremos a um número ainda mais grandioso. A espiritualidade superior assevera que a Terra possui ao todo, nos dois planos, uma população muito superior a 20 bilhões de espíritos. Fazendo-se uma projeção das estatísticas que envolva os encarnados e os desencarnados, conclui-se que o número de depressivos alcança cifras alarmantes. Isto porque a alma poderá prosseguir enferma após a desencarnação ou morte. Quem poderá contrair depressão? Pessoas de todas e quaisquer condições, em princípio, podem contrair tal moléstia. Esta enfermidade pode, assim, afetar crianças, adolescentes, jovens, pessoas na madureza da vida e também idosas. Pode, outro sim, afetar ricos e pobres, cultos e ignorantes, encarnados e desencarnados, brancos, negros, amarelos, em suma, filhos de todas as nações. Desse modo, pessoa alguma, em princípio, seja qual for a sua condição, está livre de padecer deste terrível mal. Quanto tempo poderá durar uma depressão? A depressão pode perdurar por toda a encarnação e acompanhar o espírito desencarnado no seu retorno ao mundo espiritual, sendo possível ainda que o espírito desencarnado e com depressão retorne para uma nova experiência na Terra, trazendo consigo a enfermidade. Demonstrando que a depressão pode acompanhar o espírito por um longo período, vale a pena ilustrar com uma história aqui resumida, narrada por Divaldo Pereira Franco em uma de suas notáveis conferências. Um homem casado veio a se apaixonar profundamente por uma jovem vendedora de ilusões que frequentava a noite de Buenos Aires. Embora devotado à esposa, por algum tempo manteve esse relacionamento afetivo-sexual com a jovem, até que circunstâncias várias constrangeram-na à busca de uma ruptura. Com este propósito, a jovem enceta uma longa viagem, saindo do seu próprio país. Todas as noites, sempre às quartas-feiras, em que ambos se encontravam, por meses consecutivos, o personagem de nossa história ia regularmente à casa noturna, na esperança sempre frustrada de reencontrar a sua amada. À medida em que o tempo passava e a jovem não retornava, ele entrou em profunda depressão, adoecendo rapidamente e definhando-se ao ponto de desencarnar prematuramente. A jovem, posteriormente, retorna a Buenos Aires e vem a saber do falecimento de seu amado. Buscando uma reação e uma readaptação à nova situação, ela trava contato com o Espiritismo. Converte-se a esta doutrina e se transforma sobremaneira, sendo adotada por um casal ilustre e respeitável da Argentina. Anos mais tarde, já perfeitamente reintegrada à conduta ética, ela vem a se apaixonar por um rapaz, casando-se com ele. Não muitos anos mais tarde, ela ganha seu primeiro filho, um lindo
e triste menino. Este menino, e não obstante todo o empenho dos pais amorosos e dos avós devotados, era uma criança invariavelmente triste, raramente se alegrando em profundidade. Era o amado de outrora, que retornava pelos laços sacrossantos da maternidade, incapaz que fora de permanecer por mais tempo no mundo espiritual. Como desejasse e necessitasse reencarnar para a busca do reequilíbrio, como da retomada do vínculo afetivo, agora com o objetivo de sublimação, ele retorna, não se tendo ainda recuperado da depressão que o levara à desencarnação, reencarnando deprimido. Joana de Ângeles informa a Divaldo que o garoto não resistirá muitos anos no corpo, que desencarnará relativamente jovem em consequência da depressão alimentada intensamente nos últimos anos, somando-se os períodos da encarnação anterior, de desencarnado e outra vez encarnado. Nota-se, pois, que a depressão é um estado emocional que pode acompanhar o ser onde quer que ele se encontre, no corpo ou fora dele, podendo se reencarnar com depressão após ter desencarnado neste mundo. Por fim, registre-se que os estudiosos afirmam que se uma tristeza profunda perdurar por 2 semanas sem indício de recuperação, já poderá ser diagnosticada como sendo uma depressão clínica. A mulher e a depressão. Sexo, idade, condição cultural, condição social e ou condição econômica por si sós não isentam pessoa alguma da aflição ora examinada. A mulher, porém, está muito mais exposta a esta enfermidade. As pesquisas revelam que as taxas de depressão para as mulheres são maiores do que para os homens. Antecipando-me ao capítulo que trata especificamente das causas, indago: e quais as causas que levam a mulher a ficar mais exposta do que o homem? Pode-se dizer que há causas biológicas, causas psicológicas e causas psicossociais, econômicas e espirituais, que respondem a esta questão. A mulher, periodicamente, no ciclo mensal, apresenta uma situação orgânica que lhe é peculiar, podendo tal ocorrência conduzi-la a um estado depressivo. É a também chamada TPM, tensão pré-menstrual. Com a menopausa, poderá a mulher ficar exposta à depressão, especialmente a mulher de uma só atividade, isto é, aquela que durante toda a sua vida, ou em boa parte dela, fixou-se somente no marido, nos filhos, na casa. Com as dificuldades e desencantos domésticos, perdendo a capacidade de procriação, função essencial para esse tipo de mulher, desiludida e cansada, sem motivações outras para viver, a mulher com alguma facilidade poderá deprimir-se. Anote-se que nesse período, comumente, os filhos saem de casa, vão-se, adicionando um sentimento de perda muito grande. Os estudiosos lembram que as mulheres têm tendência a remoer sentimentos, introvertidas ou oprimidas que são, o que também contribui para este índice maior. Costumo dizer que a mulher, sobretudo na intimidade doméstica, acaba sendo uma espécie de antena parabólica, captando tudo quanto se passa ao derredor, envolvendo marido, filhos e demais familiares. Absorvendo os problemas de todos, sobrecarrega-se, é o estresse, terminando por deprimir-se. É tão dramática a situação que muitas terminam a existência de forma extremamente neurótica e realizadas, inclusive sexualmente.
As pesquisas referem que 30% das mulheres fingem o orgasmo. Os homens, saindo e expondo-se mais, disfarçariam o estado íntimo, ocultando-o ou extravasando de várias formas, algumas falsas e equivocadas, como, por exemplo, o álcool, o cigarro, tóxicos outros, o sexo desregrado, o jogo, os companheiros. As mulheres, sobretudo em países pobres, sofrem limitações profissionais, econômico-financeiras e limitações de poder, o que as tornam dependentes, muitas vezes humilhadas, levando-as a uma crise de autoestima muito grande, como consequência, arrastando-as à depressão. Consoante observações feitas em todos esses anos de atendimento aos aflitos, e também de acordo com os estudos elaborados, estas são algumas das tantas causas que desencadeiam a depressão da mulher. Maus tratos ou agressões físicas e psicológicas. Os salários menores. Ocupar-se com uma só tarefa. Mulher que somente se ocupa da casa e ou da família. O complexo de inferioridade. O abuso sexual. O tédio. Os conflitos domésticos. A inveja. Quer o dinheiro, o status e a segurança do homem. O excesso de consumismo que leva à escassez. O estresse. A rejeição do próprio corpo. A sensação de abandono. A carência afetiva. A preocupação excessiva com tudo. A ansiedade. A competição dos tempos atuais. O perfeccionismo. A velhice. O pensar que sofre demais. O que é depressão? Em poucas palavras, depressão é uma tristeza profunda e prolongada. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira define depressão como sendo abaixamento de nível resultante de pressão ou de peso, baixa de terreno ou ainda abatimento moral ou físico, letargia. Os aspectos ou significados apresentados pelo ilustre dicionarista servem admiravelmente ao estudo proposto, embora o objetivo seja o deter-nos no último referido, aquele que caracteriza o estado moral de abatimento, de tristeza. Realmente, quando uma mente se apresenta em estado de depressão, assemelha-se ela a um terreno cujo abaixamento de nível, formando um buraco, enseja o acúmulo de miasmas pestilenciais, detritos, impurezas, lixo. Numa palavra, dando surgimento aos mais variados problemas de saúde, de desequilíbrio. O Dr. William Styron, professor clínico adjunto de psiquiatria da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, observa o seguinte: a neblina cinzenta do horror induzido pela depressão assume a qualidade da dor física, mas, adverte ele, não é uma dor imediatamente identificável como a de um osso quebrado. E complementa o estudioso afirmando: talvez seja melhor dizer que o desespero acaba por se assemelhar ao diabólico desconforto de estar aprisionado num aposento superaquecido. E como não sopra brisa nesse caldeirão, como não há saída desse confinamento sufocante, acrescenta ele, é inteiramente natural que a vítima comece a pensar incessantemente no esquecimento. Resumindo o conceito, poderíamos dizer o seguinte: depressão é um estado de espírito de melancolia, tristeza ou desespero. A intensidade e a duração deste estado dependem da personalidade, dos fatores que desencadeiem o processo e da situação atual
da vida do paciente. Graus da depressão. A depressão apresenta sempre a mesma intensidade e ou duração? Não. Como já dito no item anterior, a intensidade e a duração deste estado dependem da personalidade, dos fatores que desencadeiam o processo e da situação atual da vida do paciente. A depressão, deste modo, apresenta ou pode apresentar vários graus ou níveis. Todo depressivo, pelo menos esta é a regra geral, apresenta-se triste, mas nem toda pessoa triste está clinicamente depressiva. Disse Jesus: no mundo tereis aflições. Não há exceção para esta regra. Todos nós padecemos aflições, o que não significa que todos estejamos no estado de depressão propriamente dito. Considerando a complexidade da vida moderna, suas lutas e incertezas, muito natural não se conseguir manter um estado psíquico positivo inalterável. Compreensível que, vez ou outra, apresentemos algumas tristezas, mágoas, aborrecimentos, que num certo grau, e desde que passageiro este estado, não pode ser qualificado de depressão clínica. E em muitas situações, sobretudo nas especialmente traumáticas, chega a ser normal o cair em depressão, não se podendo esperar mesmo, em tal conjuntura, outra reação. Diz o Dr. John Bowlby: a tristeza é uma reação normal e saudável a qualquer infortúnio. Duas expressões um tanto antigas e bastante incorporadas ao linguajar do brasileiro definem bem este estado aflitivo da alma. Quando alguém se apresenta triste, comumente se diz que ele está na fossa, ou ainda de baixo astral. Este quadro da fossa ou baixo astral, se passageiro, não chega a ser uma depressão patológica e é, repito, muito natural nos dias atuais de tanto aturdimento. Odiernamente, uma outra expressão veio incorporar-se ao palavreado popular para definir a fossa. Diz-se então que a pessoa está deprê, e alguns até se sentem na moda e com status, usando esta curiosa expressão, dizendo satisfeitos: ah, eu estou deprê. E você, também está deprê? A depressão perdura por semanas, meses ou até anos, se não tratada convenientemente. Já vimos que pode perdurar por toda uma encarnação. Uma fossa ou qualquer contrariedade não dura mais que alguns momentos ou horas, e basta o fato positivo para que a pessoa se sinta novamente disposta, alegre e motivada para o enfrentamento da luta. Observo, porém, que o dicionarista Aurélio, já citado, considera sinônimas as expressões fossa e depressão. Interessante anotar que pode haver uma ligação entre a melancolia, a baixa autoestima, a falta de atividade e a introversão do comportamento depressivo, de um lado, e a exaltação, a mania de grandeza, a loquacidade e a agitação do comportamento maníaco, de outro. Esta alternância entre altos e baixos do comportamento podem bem caracterizar a chamada psicose maníaco-depressiva. Transtorno é a expressão mais utilizada presentemente, ou a depressão bipolar. Também este aspecto do comportamento deve merecer atento acompanhamento. Somente para concluir este tópico, lembro que a chamada tristeza de domingo e a melancolia comum em algumas pessoas nos períodos do outono e inverno, ou em dias chuvosos, quando diminui o tempo de luz solar e o dia fica mais curto, não são consideradas depressão no seu sentido técnico científico.
Perfil comportamental do depressivo. Você talvez esteja perguntando como identificar os sinais característicos da depressão ou do depressivo, ou, noutras palavras, como se comporta alguém vítima de depressão. Menciono para você a seguir, desdobrando-os ao máximo, 15 sinais ou características que podem estar presentes no depressivo. Evidente que não há necessidade de que os 15 sinais estejam presentes para que a depressão seja considerada como tal. Alguns sinais, os mais graves e importantes, principalmente, já bastarão para que se identifique o depressivo. São estas as características que comumente estão presentes no enfermo. Aparência triste e abatida. Os movimentos se tornam mais lentos, diminui a gesticulação que acompanha a fala e o andar. A pessoa fala pouco e o tom de voz é baixo. Tem poucos assuntos para conversar. Preocupações constantes com doenças físicas. Perda ou ganho significativo de peso fora de períodos de dieta. Ou ainda, aumento ou diminuição de apetite quase todos os dias. Frise-se, porém, que portadores de graves enfermidades poderão perder peso sem que estejam com depressão, o mesmo podendo ocorrer com as crianças, que em determinados períodos apresentam alguma incapacidade de aumentar o peso. A pessoa passa muitas horas por dia sentada ou deitada. Redução marcante de interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades, a maior parte do dia, quase todos os dias. Nas crianças e nos adolescentes, este comportamento depressivo poderá apresentar-se como uma irritação constante, permanente. O deprimido não reconhece que está deprimido. A pessoa não tem capacidade de recuperar sozinha as atividades normais. Daí a importância do apoio e da compreensão da família, dos amigos, do apoio do profissional especializado, do centro espírita e de outras instituições mais. Insônia ou hipersônia. Dificuldade grande para dormir, ou o oposto, excesso de sono, quase todos os dias. Fadiga ou perda de energia, quase todos os dias. Sensações de desvalorização ou culpa excessiva ou inadequada, exagerada. A pessoa se sente sem valia alguma e passa a nutrir este tipo de sentimento. Diminuição da capacidade de pensar ou de se concentrar, ou ainda indecisão, quase todos os dias. Por último, este sinal que serve para identificarmos o portador de depressão. Vontade de morrer, pensamentos de morte, ou ainda pensamentos em torno do suicídio, ideias suicidas recorrentes que surgem, que desaparecem e que ressurgem na mente da pessoa. Tentativa de suicídio também serve para identificar o depressivo. Aos que leem estas páginas, lembro que não basta sentir. É bom que se frise um ou mais sintomas para se concluir apressadamente que a pessoa esteja com depressão. Baseado nos estudiosos e nas observações longamente elaboradas no atendimento aos sofredores, posso dizer que a depressão começa a ser identificada quando o quadro ou estes sinais aqui mencionados se mantêm por pelo menos algumas semanas, sem o que não se poderá ainda falar em depressão patológica. Assim, além de cuidadoso exame do caso, verificar sempre se os sinais observados não são reflexos de doenças orgânicas, sem que a alma tenha sido realmente afetada. De qualquer maneira,
Os sinais relacionados são um sério indício de depressão já instalada ou em vias de instalar-se. Também pode ocorrer que a pessoa apresente um ou outro distúrbio e esteja com depressão, sem que o comportamento depressivo ostensivo se tenha verificado. Contribuição do Espiritismo e dos bons espíritos. Desejo demonstrar em todo o livro a excelente contribuição e auxílio que o Espiritismo e os bons espíritos podem dar a propósito do tema. E por quê? Allan Kardec, o insigne codificador do Espiritismo, sobre esta doutrina, escreveu: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra, não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos, até hoje incompreendidos, e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Restaurando o pensamento puro de Jesus, o Espiritismo, em linguagem atual, demonstra a origem, a natureza e a destinação dos espíritos, demonstrando pela mediunidade bem orientada e conduzida que a alma que preexistia em relação ao corpo em formação na cavidade uterina sobreviverá à morte, retornando ao mundo espiritual, onde se encontrava antes deste último mergulho no corpo. Com esta certeza, a vida adquire sua real dimensão, enquanto a criatura adquire mais profunda e verdadeira compreensão das coisas. O Espiritismo é, sem contestação, a doutrina ressurrecta de Jesus. Em sua inolvidável passagem pela Terra, consciente das limitações humanas, Jesus sabia que os homens não seriam capazes de compreender plenamente sua doutrina. Ou, caso a compreendessem, não teriam forças para mantê-la em sua pureza primitiva. Por esta razão, ele prometeu que oportunamente enviaria o Consolador. Consolador este que haveria de recordar-nos tudo quanto ele houvera dito, desdobrando um tanto mais sua mensagem, ensinando-nos muitas outras coisas. A criatura humana, no século XIX, é agradavelmente surpreendida com a terceira grande revelação para o mundo ocidental, qual seja a doutrina elaborada pelos Espíritos. No Espiritismo, o ser encontra o cristianismo do Cristo, sem adulterações, sem inserções indébitas e ou prejudiciais. Com a doutrina espírita, tem-se a certeza de que as leis de justiça e de causa e efeito acompanham a criatura no corpo e fora dele, nesta e nas próximas encarnações, que a morte não elimina de imediato os problemas não superados enquanto no corpo, e que é a alma, muito especialmente, quem se apresentará depressiva ou não. Comprovando a imortalidade da alma e apresentando-a não mais como uma esperança, mas como uma realidade, a doutrina dos Espíritos muito contribui para a compreensão e aceitação dinâmica do sofrimento, bem estruturando a criatura para o enfrentamento de todas as situações afligentes. Os Espíritos, aqueles que verdadeira e sabiamente nos amam e se devotam em nosso favor, portanto, os bons, acompanham-nos, assistem-nos e nos fortalecem para o êxito imprescindível. E eles, amorosos sempre,
valem-se de muitas e variadas técnicas para prodigalizar-nos o bem de que necessitamos. Todo deprimido, portanto, encontrará no Espiritismo e nos bons espíritos excelente concurso à recuperação da saúde e da alegria. Nos capítulos subsequentes, retornarei a todos estes aspectos.